A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. É uma grande satisfação estar com os amados. E hoje eu trago para os queridos o pequeno resumo da nossa segunda lição deste quarto trimestre que vai ser lecionada domingo. Os irmãos sabem que nós começamos o quarto trimestre e é um comentário feito pelo pastor José Gonçalves sobre o livro de Jó, com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Maravilha, bênção de Deus. Temos aí a segunda lição, tem quem era Jó? E o primeiro subponto já responde: um homem de caráter irretocável. É um ponto dividido em 3 subpontos, que é íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Esse é o primeiro ponto da segunda lição. Queridos, uma pergunta: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ser íntegro? Esta pergunta ela faz sentido. Até porque a Bíblia nos mostra que existe uma certa dificuldade em conciliar essas duas coisas. Quando nós lemos 1 Timóteo 6 e 10, ela diz que a raiz de todos os males é o apego ao dinheiro. Então, existe, vemos nas páginas da Bíblia uma certa dificuldade em conciliar essas duas coisas. Mas hoje, nesta lição, Jó é apresentado, como alguém que mostrou à sua geração e a nós também que é possível sim ser íntegro e ao mesmo tempo próspero. E essa prosperidade, ou melhor, e esta integridade de Jó, ela foi testemunhada através do tempo. A primeira pessoa a testemunhar de Jó, capítulo 1, versículo 8, foi o próprio Deus. Quando ele diz que Jó, para Satanás, que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A outra pessoa foi o próprio narrador do livro. Quando ele diz que Jó era o maior do Oriente, e ele também era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. No capítulo 2, versículo 9, nós vemos a própria esposa também falando da integridade de Jó, quando ela diz: por que você ainda retens a tua integridade? Tempos depois, do capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel, o próprio profeta Ezequiel também menciona Jó. Chega ao Novo Testamento, o apóstolo Tiago também, no capítulo 5, versículo 11 da epístola de Tiago, ele menciona também Jó. Nos primeiros séculos da igreja, Jó também é testemunhado, A integridade de Jó é testemunhada pelos pais da igreja. Então, queridos, o primeiro subponto desta segunda lição é íntegro. Integridade. O que é integridade? É a condição daqueles que possuem um autêntico caráter. Para nós, o povo de Deus, integridade envolve honestidade, retidão, rigidez de caráter e uma espiritualidade da mais alta
e pura qualidade. Isto é integridade. Também significa aquele que foge da corrupção. O segundo subponto já entra aqui, reto. O que é reto? Reto é uma pessoa justa, direito, uma pessoa irrepreensível. E o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não precisa ser repreendida. E Jó era assim. Os irmãos sabem que Jó foi observado por todos. Por Deus, pelo próprio Satanás, que também observou a retidão de Jó. Os homens da época também observaram a retidão de Jó. E digo-lhe uma coisa: o povo de Deus é o povo mais observado do mundo. E por que isso? Porque nós somos luz, e luz brilha. Ok, queridos? Quando nós chegamos no terceiro subponto, temente a Deus e desviava-se do mal, nós vemos que os livros de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios e o próprio livro de Jó, eles colocam o temor a Deus como princípio de todas as coisas. Quando você lê Provérbios 7, ou melhor, 1 e 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está o segredo da retidão de Jó. Aqui está a base da integridade de Jó, o temor a Deus. E nós vemos ainda em Jeremias 32, versículo 39, que Deus criou o temor. Está lá, Deus criou o temor. Também em Provérbios 8 e 13, ele diz que o temor ao Senhor, temor do Senhor, odeia o mal. Quando nós vamos também para Provérbios 15 e 6, ele diz que o temor é um tesouro para os santos. O Salmo 19, versículos 7 a 9 diz que o temor, ele serve de uma força santificadora. Quando você vai para 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11, ele diz que o temor é uma influência aperfeiçoadora. Isto é o temor. E que temor é este? Bom, quando a gente vai para a língua grega, nós vamos encontrar lá 3 palavras que foram traduzidas para o português como temor. A primeira palavrinha ali é deilia, que significa covardia, mas também pode ser traduzido como timidez. A segunda palavra é eulábeia, que significa cautela, prudência e também precaução, medo religioso. A outra palavra é phobos, que primeiramente significa aquilo que causa susto, aquilo que causa fuga. Mas esta palavra também significa medo reverente. Não o medo do castigo justo de Deus, mas um medo saudável. Medo de desagradar. E aqui está o segredo de toda a retidão de Jó. Medo de desagradar. E quando nós temos
este medo, medo de desagradar, nós desviamos do mal. Era o caso de Jó. Meus queridos, este é o pequeno resumo da segunda lição que vai ser ministrada domingo. Este é o primeiro ponto. Vamos agora para o segundo ponto da segunda lição. Ok? Continuando com o resumo da nossa segunda lição, que vai ser ministrada domingo, agora o segundo ponto, com o tema, com o título, Um Homem Sábio e Próspero, dividido em 3 subpontos. O primeiro, um conselheiro sábio. 2, um homem próspero. 3, uma prosperidade baseada no ser. Este é o segundo ponto. E o primeiro ponto já chama Jó de sábio, conselheiro sábio. E o capítulo 29 de Jó, versículo 21 e 22, nós vamos ver ali, queridos, que ninguém rejeitava os conselhos de Jó. Até as gracinhas, que ele fazia durante os aconselhamentos, era aceito como algo sério pelos seus ouvintes. E o termo sábio, ele aparece no Antigo Testamento 132 vezes. E ocorre com mais frequência em Jó, Provérbios e Eclesiastes. Isto é a prova, É por esta razão que estes livros são considerados literatura sapiencial. No uso secular, sábio significava um homem hábil, homem com habilidades. Por exemplo, aqueles que construíram os objetos para o tabernáculo eram sábios. No caso de Jó, no uso religioso, sábio era visto como um profundo conhecimento da arte de viver de acordo com as expectativas de Deus. Isto era visto no caso de Jó. E Jó, ele era sábio no sentido de que a sua vida, o seu viver, fomentava o temor a Deus. E a bênção de Deus estava com ele. Queridos, no segundo subponto que nós vemos aqui, um homem próspero. Ele tinha uma família, esposa, filhos, e cada filho tinha sua casa própria. Para os padrões daquela época, isso era ser rico. Como fazendeiro, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssimos empregados. A palavra muitíssimo, quando nós vamos analisar ela usando uma gramática da língua portuguesa, nós vamos lá nos graus do adjetivo. E nos graus do adjetivo tem o grau normal, que é aquela quantidade sem aumento. Tem o grau comparativo, que é quando você diz, eu sou melhor do que você. Você é mais bonito do que o outro. Isso é o grau comparativo. Só que tem o grau superlativo. E este grau, ele é usado
quando se quer indicar uma característica intensa, quando não existe algo para comparar, muitíssimo. No grau superlativo, era algo intenso, muito, não tinha ninguém para comparar. E o versículo 3, né? O verso 3 diz: de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Este era Jó. Meus irmãos, a prosperidade de Jó, para a gente ter uma ideia, vamos comparar aqui. Nós podíamos fazer o seguinte: pegar o Bill Gates, Donald Trump e combinar os dois para dar um Jó. Isso mesmo. E o que é prosperidade? Prosperidade, ela é desenvolver-se, adiantar-se, crescer, afortunar-se. Isto é, prosperidade é ter êxito, ter sucesso, ter felicidade, ter ventura e ter riqueza. Perceba que prosperidade não é só riqueza. Aparece algo que também significa prosperidade. Quando nós observamos a interpretação do capítulo 9, versículo 8 e 9 da carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, diz: por prosperidade é ter suficiente para suprir a minha necessidade, investir no reino e investir no auxílio dos pobres. Isto é prosperidade segundo Paulo. E a ideia no Antigo Testamento de prosperidade, meus irmãos, ela transcende os simples acúmulos de bens materiais e físico. A compreensão que a gente tem é que prosperidade, antes de tudo, ela é espiritual para secundariamente ser material. Esta é a ideia do Antigo Testamento e o que nós compreendemos. Quando você lê o Salmo 73, você vai ter uma ideia desta prosperidade. E a Bíblia mostra outros valores que são considerados prosperidade. Quando nós lemos Provérbios 10 e 22, está escrito assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Depois nós vemos o conhecimento como prosperidade, Provérbios 3 e 13. Vemos integridade como prosperidade, Salmo 7, versículo 8. Justiça como prosperidade, Salmo 15, versículo 2. Entendimento como prosperidade, Provérbios 15, 32. Humildade também, segundo a Bíblia, é prosperidade, Provérbios 15, 33. E paz também é prosperidade, Provérbios 15 e 33. Isto é o que Jó era. Ele só não tinha, ele era. E o verso 3, ou melhor, e o ponto 3, verso 3, diz: uma prosperidade baseada no ser.
Queridos, quando Deus foi testemunhar de Jó para Satanás, ele não disse que Jó tinha nenhum bezerro. Ele não citou nada de material. Com toda essa prosperidade que Jó tinha, quando Deus foi testemunhar dele para Satanás, Deus não disse que ele tinha nada disso. Deus não disse o que ele tinha. Deus disse o que ele era. Aí veja aí no presente do indicativo. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e desvia-se do mal. Capítulo 1, versículo 8. Quem falou depois que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssimos empregados? Foi o narrador. Nós só ficamos sabendo o que Jó tinha através do narrador. Mas Deus não falou nada disso para Satanás. Por que Deus não falou que Jó tinha 7.000 camelos, 3.000 ovelhas? Ou melhor, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500, enfim. Por que Deus não falou nada de material? Meus queridos, Deus não falou que Jó tinha. Deus falou o que Jó era. E por que ele não falou? Porque a verdadeira prosperidade, ela é baseada naquilo que você é. E não no que você tem. Meus queridos, que Deus abençoe. Vamos agora para o terceiro ponto desta segunda lição. Continuando o resumo da nossa segunda lição, vamos agora para o terceiro ponto. Queridos, o terceiro ponto, ele traz o título: um homem de piedade, um homem de profunda piedade pessoal. Esse ponto ele se divide em 3 subpontos. Primeiro, um homem dedicado à família. Segundo, um homem de moral e piedade. Terceiro, um homem de vida consagrada. Consagrada. Isso mesmo. Então, meus irmãos, esses 3 subpontos da nossa lição, todos eles estão de uma forma ligada à família. Né? Primeiro diz, um homem dedicado à família. E os irmãos sabem que essa piedade de Jó, ela estava dedicada à família. Era ele, né, que tinha aquele zelo, aquela preocupação, né, pela família. E ele apresentado, ou melhor, e ele é apresentado como guia espiritual daquela família. Ele oferecia sacrifício pelos filhos, né? E alguém pode dizer, só Jó, se fosse hoje numa linguagem bem atual, só Jó era crente. Não, a gente não pode pensar assim. Vamos observar o texto. Bom, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício, que ele fazia, que os filhos faziam banquetes, né? E este banquete, meus amados, era esta reunião, ela acontecia em um ambiente familiar, né? Em harmonia. É como diz, era uma festa, né? De forma feliz
que eles se reuniam, né, para festejar. E o que diz o seguinte: de forma alguma o texto, né, vem aqui falar de bebedices, de dissolução, né? Nada que viesse, né, contra a dedicação, né, de Jó, contra as ordens de Deus. O autor, ele não quer fazer aqui uma apologia ao vinho. O que acontece é o seguinte: a palavra beber, no versículo 4, ela tanto pode ser usada para beber vinho, como para beber água. Como o vinho era algo, né, que fazia parte daquela cultura, e era o símbolo dessas reuniões, dessas comemorações, então ele põe aqui o vinho. Mas não querendo dizer aqui que fosse uma festa, né, regada à bebida alcoólica. Essa não é a intenção do autor. Jó oferecia, aí você pode dizer, mas por que Jó oferecia sacrifício? Os irmãos sabem que todo ambiente de festa, né, às vezes as pessoas se excedem, né, e passam dos limites. A intenção de Jó pode ser esta: ele se preocupava que os seus filhos, né, viessem passar dos limites. Então, já de uma forma, né, preventiva, ele oferecia sacrifício, né, pelos seus filhos. Você pode ver que quando você lê o versículo 4, lá está escrito: comeram e beberam. Aí no versículo 13 do primeiro capítulo de Jó, lá aparece a palavra vinho. No versículo 18 aparece a palavra vinho. Nas Bíblias mais novas, a palavra vinho não aparece, aparece a palavra banquete. Você pode conferir na NVT, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje e na NVI e outras. Não aparece a palavra vinho, aparece a palavra banquete. Porque vinho, né, também simbolizava festa como um banquete. O vinho era a alegria da festa. Como o bolo é a alegria das festas de casamento hoje. Nada de apologia à bebida alcoólica, né? E Jó oferecia o medo deles passar dos limites. Então, um homem de moral e piedade pessoal. É isso? Segundo, um homem de moral e piedade. Isso mesmo, um homem de moral e piedade. Esta moral de Jó também era a causa da dedicação aos seus filhos. Então, por isso que todo ponto está ligado diretamente à família. É uma moral que ele não está só nos primeiros capítulos do livro de Jó. Ele está em todo o livro. E se você olhar, ele ultrapassou o tempo. Ezequiel menciona o nome de Jó, junto com Noé, que um homem que andou com Deus, junto com Daniel, que segundo a Bíblia era um homem honrado. Tiago, já no Novo Testamento, também menciona. Os pais da igreja também falam. Era uma moral, né? Uma moral e piedade que Jó tinha. O terceiro subponto, ele fala: um homem de vida consagrada. Então veja, dedicação, moral e piedade
e consagrado. Esta era a condição da vida de Jó. E tudo isso era demonstrado, né, na sua atitude para com a sua família, com os seus empregados, enfim, com os homens que faziam parte do seu conceito, do seu contexto. Você pode ver que ele era um conselheiro sábio. E ninguém rejeitava os conselhos de Jó. Então essa piedade, essa dedicação, esta consagração, tudo isso estava envolvido na vida de Jó, na sua família e nos seus empregados e aqueles que faziam parte do seu dia a dia. Bom, já falamos bastante de piedade. Mas primeiro vamos ver aqui. A piedade de Jó pode ser ilustrada pela sua vida de oração. Primeiro, vida de oração. O versículo diz que ele levantava de madrugada. Vida de fé. O versículo diz que ele oferecia sacrifício pelos seus. Homem, ou melhor, demonstrava serviço, segundo o número dos filhos. Era intercessor, intercedia pelos filhos. Tinha um hábito de orar. E meus queridos, a palavra piedade, né, ela, segundo a língua grega, ela vem de um termo eusébia e denota devoção voltada a Deus. Uma definição moderna diz que piedade é aquele santo temor que é acompanhado pela santificação, consagração ou devoção. E também piedade significa aquele que cumpre o seu dever. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe. Este é o resumo da nossa segunda lição que vai ser ministrada domingo. E eu te aguardo lá em nome de Jesus. Amém.